Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse quem vos fala, o pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já, agradeço ao meu pastor Marcos Moreira, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região. E também não posso deixar de te agradecer, você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua família. Hoje iremos estudar a lição de número 6, que traz como título Usando a Fé Diante dos Confrontos. A nossa lição está baseada no livro de 1 Reis, capítulo 18, que vai falar acerca do profeta Elias. Pois bem, irmãos, quem foi o profeta Elias? Elias foi um profeta que aparece no cenário de Israel de uma forma meio que misteriosa. Por quê? Porque a Bíblia não descreve genealogia. Pois bem, a Bíblia diz que ele vem das montanhas de Gileade e ficou conhecido como Elias, o tesbita. A sua descrição, provavelmente ele tinha cabelos longos, se vestia com roupas de pele de animais, usava um cinto de couro, usava uma capa, que posteriormente veio a ser a capa que o seu sucessor passou a usar, foi Eliseu. Então, Elias, assim como ele aparece de uma forma misteriosa, Deus depois o tira da terra de uma forma extraordinária, Ele é arrebatado. Mas vamos ao cerne da nossa aula de hoje. Elias, ele aparece para a nação de Israel e o cenário em que Israel estava vivendo era um cenário de extrema idolatria, de um profundo paganismo. O povo de Israel estava vivendo de uma maneira que desagradava ao Senhor nosso Deus. O rei, que nesse tempo era o rei Acabe, havia levado o povo a adorar, Ele construiu um altar, um templo para Baal em Samaria, construiu postes. Então o povo passou a ter uma certa confusão acerca da adoração. Além disso, Acabe, que tinha como seu pai Onri, que já havia feito Israel pecar. A Bíblia diz que Onri foi o pior rei de Israel. E Acabe foi ainda pior que seu pai, porque só não fez o povo de Israel pecar, como também se casou com uma mulher pagã, Jezabel, que era fenícia. Jezabel, ela passou então a fazer uso de seus instrumentos, A Bíblia diz que ela tinha sobre sua responsabilidade 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Esses profetas eram instrumentos do mal para levar ainda mais o povo de Israel a pecar contra o Senhor, a viver debaixo do jugo do paganismo, da idolatria. Diante desse cenário, Elias aparece diante do rei Acabe e, segundo o que está escrito lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, o profeta, ele ameaça com palavras vindas de Deus e diz assim: tão certo como vive o Senhor, perante a face estou, que por esses anos não vai cair nem orvalho, nem chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. O profeta, ele se expressa de tal maneira em que ele deixa bem claro que a sua palavra era a palavra de Deus. A palavra de Elias estava em harmonia com a palavra de Deus. Isso para nós é uma lição muito grande. A palavra de Deus precisa estar tão envolvida em nós a ponto de nós não sabermos mais se estamos falando as nossas próprias palavras ou se estamos falando a palavra de Deus. Pois bem, meus queridos, Elias, ele profetiza para o rei, acerca de uma seca que viria por anos, Ele não determina. Posteriormente a gente vai saber que essa seca ela vai durar 3 anos e meio. Mas aqui o profeta diz que seria por esses anos. E ele foge, já visto que naquele tempo uma palavra má, uma palavra profética que não fosse bênção, o profeta estava correndo risco de vida, ele estava correndo perigo de
de ser morto. Então Elias, ele vai até a região de Querite, que hoje seria a Transjordânia, né? Uma região que praticamente hoje vivem palestinos, né? Árabes, poucos judeus. Ele vai para essa região e lá Deus o sustenta por meio de corvos. Os corvos levam para ele pão e carne. Ele vai sendo alimentado e vai sendo descedentado a partir deste ribeiro, que é o ribeiro de Querite. Só que nessa região, esse ribeiro, existe momentos, né, estações do ano em que o rio seca. E quando o rio secou, Elias foi forçado a sair de lá e ir para um outro lugar. E Deus manda Elias ir para Sarepta, está lá em 1 Reis capítulo 17, verso 9. Deus manda Elias ir para Sarepta. Elias era um profeta extremamente obediente e ele vai. E Sarepta estava na Fenícia, que era a nação da onde veio Jezabel. Pois bem, provavelmente Jezabel, que já estava, né, com certa rixa com o profeta Elias, ela poderia estar à procura dele. E a Bíblia vai dizer que Acabe já tinha procurado Elias em todos os cantos. Jamais eles iriam imaginar que Elias estava exatamente no país da Jezabel. Pois bem, chegando lá em Sarepta, algo extraordinário acontece. Por quê? Porque Deus se manifesta a uma mulher que não era hebreia. A Bíblia diz que Elias avista uma viúva varrendo alguns gravetos, pegando alguns gravetos, e ele vai até essa mulher que era viúva e pede a ela alimento. Diz: olha, eu quero comer, você tem alguma coisa para me alimentar? Essa mulher, ela vivendo, né, diante de uma pobreza muito grande e a escassez de água, porque quando o profeta profetizou que não ia chover, não choveu só em Israel, né, mas deixou de chover também na Fenícia. Então todas essas nações estavam passando uma seca terrível, e essa seca também a mulher lá na Fenícia estava enfrentando, né, essa falta de água. E diante da falta de água não há como cultivar, não há como plantar. A seca praticamente dominou, principalmente nas regiões, né, desérticas, que lá há muita, né? Pois bem, a Bíblia diz então que Elias vai à mulher e diz: olha, me dá alguma coisa de comer. A mulher vai dizer: olha, o que eu tenho aqui é para eu e meu filho se alimentar, nós vamos comer e depois a gente vai morrer. Só que Elias, ele é contundente, diz: faz um pedaço para mim e você fica com o resto, né? Se Elias fosse, né, como a gente sabe, muitos profetas de hoje que querem tirar tudo das pessoas, né? Não tem consciência, né, de que as pessoas vão necessitar, que vão carecer do recurso de alguma coisa para sobreviver. Elias diz: não, me dá só uma parte, eu não quero tudo que você tem, eu quero só uma parte. Por quê? Porque Deus vai te abençoar e nunca mais vai faltar farinha na sua panela, nem azeite na sua botija, até que chova. Foi essa a palavra do profeta Elias para aquela mulher, que Deus haveria de abençoá-la e ela teria o recurso, a providência de Deus, né, mesmo no tempo de escassez, mesmo no tempo de seca. Pois bem, se eu e você estivermos diante do Senhor nosso Deus, independente do contexto social real, independente do que esteja acontecendo no país, Deus, ele providenciará o recurso para a minha e para a sua vida, se permanecermos fiéis à sua palavra. Aquela mulher acreditou na palavra do profeta e deu a ele de comer. E a Bíblia diz que ela foi abençoada. Deus a sustentou até o dia em que Deus haveria de mandar chuva. Que vocês sabem, segundo a descrição bíblica, que foram 3 anos e meio. Depois disso, a mulher poderia passar a plantar, né, a fazer o procedimento normal e comum.
Pois bem, Deus, ele sabe até o momento em que você vai precisar do recurso vindo de determinadas partes. Deus, ele sabe e ele vai providenciar até o momento certo. Uma frase que diz que Deus não chega nem atrasado nem adiantado. Deus chega na hora certa. Pois bem, aquela mulher, ela era fenícia. Ela foi abençoada por Deus. Jezabel era fenícia e foi amaldiçoada, né? Porque fazia com que todo Israel pecasse. Pois bem, nós precisamos aprender a não generalizar, a não achar que uma etnia, que um grupo, né? Que pessoas, todas elas são do mesmo jeito. Nós estamos vivendo dentro desse contexto, né, na nossa sociedade, e precisamos entender que existem pessoas boas e pessoas ruins de qualquer esfera, de qualquer etnia, de qualquer instituição. Deus, ele abençoou uma mulher, né, que vivia segundo a sua cultura, e Deus não aceitou o trabalho de uma outra mulher da mesma cidade, do mesmo país, porque ela fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Para vocês verem como que Deus, ele sabe fazer justiça. Elias, então, ele retorna. Como eu disse para vocês, ele era um homem extremamente obediente a Deus. A Bíblia diz que ele retorna. A partir do capítulo 18 de 1 Reis, ele volta para Samaria. E ali ele começa a fazer um trabalho segundo a palavra de Deus. Quando ele retorna, já estamos aí praticamente no finalzinho dos 3 anos e meio. Quando ele retorna, ele vai até o profeta, ele vai até Obadias, que era o servo do rei e que por muitas vezes escondia os profetas, né? Ele escondia de 50 em 50 profetas nas cavernas para os profetas de Jezabel não matar esses profetas e nem Jezabel matar. Então ele escondia e os alimentava para que esses profetas não morressem. E Elias vai até esse Obadias e diz: olha, eu preciso falar com o rei. Eu preciso estar diante do rei. Você precisa preparar esse momento, preparar essa situação. E a Bíblia vai dizer então que Obadias fica apavorado e diz: como eu vou até o rei, dizendo que você quer falar com ele? E se você não for, ele vai me matar. Elias disse: não pode marcar que eu estarei diante do rei, porque eu tenho uma palavra para o rei. Obadias vai até Acabe e diz: olha, encontrei Elias e Elias quer falar com você acerca de um determinado negócio. Eles marcam o encontro. Elias chega até Acabe e fala assim: olha, Acabe, você tem feito Israel pecar e eu quero propor algo. Eu quero que você chame todos os profetas de Baal, todos os profetas de Azera e reúna todo o povo no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, na verdade, eles são vários montes, né? Eu estive em Israel, no Monte Carmelo, e o Monte Carmelo, diferente dos demais lugares de Israel, a sua forma, né? A cor das pedras, né? Uma pedra mais escura, é um monte que hoje é adorado pelos curdos, né? Existe um povo ali, né? Que tem aquele lugar como lugar sagrado. Mas Elias, ele chega até esse monte num lugar que dava a possibilidade, né? Havia um platô nesse monte para ficar o maior número de pessoas. E ali ele reúne a nação de Israel, reúne os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e faz a eles um grande desafio. E o desafio era o seguinte: o Deus que respondesse com fogo, né, por isso que Elias posteriormente vai ser conhecido como o profeta do fogo, esse Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Como eu disse, né, o povo estava desacreditado, o povo estava sem rumo, sem saber quem realmente era o Deus de Israel. Ou era Baal, ou era o Senhor Jeová,
Baal quer dizer Senhor, então havia uma confusão muito grande na cabeça do povo. O povo já não sabia mais quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso Deus havia colocado no coração do profeta Elias para fazer esse desafio. E lá no Monte Carmelo está o povo reunido e está também os profetas de Baal. E a Bíblia vai dizer que Elias faz a eles um desafio. Diz assim, olha, construam um altar, peguem 2 novilhos, um para vocês e um para mim. Vocês vão clamar ao Senhor Deus de vocês, e eu clamarei ao Senhor Deus meu. E a Bíblia vai dizer que eles então constroem lá um altar e pegam o novilho deles, né, um touro, coloca sobre o altar. E ali eles criam, né, toda uma estrutura de pedra, coloca madeira, cria-se um altar e coloca esse animal, corta esse animal e começam a fazer as suas rezas. E a Bíblia diz que eles vão pedir para Baal mandar fogo e consumir aquele sacrifício. Só que eles passam a manhã inteira, vão até o meio-dia, pedindo, implorando, insistindo, e nada acontecia. Eles começaram a se cortar, se esquartejar e fazer suas rezas. E dado momento, Elias vendo toda aquela cena, o povo também assistindo tudo aquilo, Elias começa a caçoar deles, diz, olha, grite mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja atendendo outras pessoas e por isso não estão atendendo vocês. E eles começam a se cortar e fazer as suas orações e nada acontece. Eles passam a manhã inteira fazendo isso. Elias, vendo o esgotamento desses 450 profetas e que eles não estavam sendo respondidos, ele disse, agora é a minha vez. A Bíblia fala que Elias, ele pega o seu novilho, né? Ele pega o seu animal, ele restaura o altar, né? Porque de tanto aqueles profetas ficarem se esquartejando, se autoflagelando e começaram a esbarrar sobre o altar, e aquele altar foi caindo, foi ficando desestruturado, as pedras começaram a cair. Aí, primeira coisa que o profeta fez, restaurar o altar que estava quebrado. Isso é importante para nós. Se queremos ver a ação de Deus sobre a nossa vida, precisamos restaurar o altar. Quem é o altar? Somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, segundo Paulo nas suas cartas aos Coríntios. Nós somos templos do Espírito Santo e precisamos restaurar o altar para que Deus possa manifestar-se na nossa vida. Elias, ele começou a restaurar o altar. Ele trouxe 12 pedras. Como disse para vocês, o Carmelo, ele tem muitas pedras grandes, umas pedras escuras, né? E ali ele pegou 12 pedras e ele foi representando as 12 tribos de Israel. Ele reconstruiu o altar que estava quebrado. E ali ele trouxe o animal. E ele mandou fazer uma vala, né? Nessa vala, ele pediu para fazer uma vala para pôr água. Bom, uma vala em torno desse altar, e ali ele pediu para que os homens trouxessem água, muita água para ser derramada ali. Agora, nós estamos vivendo num período de seca, aonde iria encontrar água, e a quantidade de água era uma quantidade muito grande que o profeta estava pedindo, e os homens, né, o povo, teve que dar um jeito e encontrar água. Agora vocês imaginam um período de seca, encontrar água. Eles estavam no monte, levar essa água até lá em cima. Pois bem, isso nos faz entender que muitas vezes Deus requer de nós certos sacrifícios para alcançarmos as suas bênçãos. Sacrifícios esses que são importantes porque eles vão mensurar a nossa fé. Se você acredita que Deus vai se manifestar, é necessário fazer um sacrifício, é necessário fazer um empenho, é necessário fazer a nossa parte.
a nossa parte para que o milagre aconteça. Aqueles homens tiveram que arrumar água, mesmo Israel vivendo 3 anos e meio sem água, eles tiveram que arrumar água. E ali, a Bíblia diz que essa água é jogada em cima daquele touro, em cima daquele animal. Essa água escorre, né, pelo altar, molha a pedra e enche a vala que é feita em torno desse altar. Essa vala fica cheia de água. Imagina, né? Você estando no altar, tendo que arrumar água, tendo que fazer uma vala numa região extremamente pedregosa, é exigir demais. Mas o profeta queria ver o sinal de Deus. E muitas vezes, para eu ver, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso pagar o preço necessário, que é que as pessoas não querem. As pessoas querem receber de Deus as bênçãos, mas não querem pagar o preço. Estou dizendo não a salvação, porque a salvação é de graça. Mas muitas vezes, algumas coisas é necessário você buscar de Deus, é necessário você pagar um preço. Como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a parte nossa? É buscar, é orar, é se humilhar para que Deus possa manifestar a sua misericórdia, para que Ele possa derramar sobre nós as suas bênçãos. Então nós queremos as providências de Deus, mas não queremos pagar os preços necessários para que isso aconteça. Eu quero ver a minha família abençoada, mas eu não quero orar pela minha família, eu não quero conduzir a minha família para a igreja, né, para buscar o Senhor. Então nós precisamos fazer a nossa parte, porque a parte de Deus, com certeza, Ele vai cumprir. Então nós estamos agora diante do altar reconstruído, todo encharcado de água, para mostrar realmente o poder de Deus, para mostrar que Deus, Ele é um Deus e que muitas vezes Ele se manifesta de uma forma extraordinária. A Bíblia diz então que Elias, ele vai fazer uma oração, e essa oração é uma oração muito rápida, são só 2 versículos para terminar essa oração. Elias ora ao Senhor e imediatamente, a Bíblia diz que cai fogo do céu, consome aquele animal, aquele holocausto, queima as pedras e ainda seca o pó do chão e tira, né? Evapora toda a água que havia sido lançada ali. Nesse momento, né? O nome de Elias quer dizer o Senhor é Deus. Neste momento, o povo descobriu que o Senhor era Deus. O povo reconheceu que o Senhor era Deus. Deus fez com que ele fosse mais uma vez revelado para o seu povo. Você quer ver Deus se revelar na sua vida? Você quer ver Deus se revelar na sua família? Faça um propósito com Ele, como Elias fez um propósito diante do povo. O povo estava indeciso, mas a partir desse momento, o povo passou a ter certeza de que o Deus de Israel era o Deus de Elias. Que o Senhor também possa se manifestar através da sua vida e as pessoas possam reconhecer que o Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus que faz milagres. Elias, então, deu ordem para o povo, para exterminar, para matar todos os profetas de Baal, que eram profetas do engano, que eram profetas da mentira. Eles desceram o monte e ali mataram todos os profetas de Baal. Que nós possamos tirar das nossas vidas tudo o que desagrada a Deus, que possamos limpar, né, das nossas vidas aquilo que nos distancia do Senhor nosso Deus, para que verdadeiramente possamos viver uma vida com o Senhor nosso Pai. Depois disso, concluído o povo ter decidido por Deus, aí sim as bênçãos de Deus começou a derramar. Por quê? Porque Deus havia falado para o profeta: agora se cumpriu, agora eu vou mandar a chuva, agora a chuva virá. E ali o
próprio profeta avisa o rei, diz: olha, vai para sua casa e vai depressa, porque senão a chuva vai te pegar. A carruagem, né, vamos dizer assim, parafraseando, vai atolar no meio do barro, porque Deus vai mandar muita chuva. E a Bíblia vai, né, e diz que o profeta chama o seu servo, né, aquele que estava ao seu lado, e diz assim: olha, vai até esse ponto, né, até essa parte do monte e olha para o céu e vê se há alguma nuvem. Para qual direção estava esse moço olhando? Para a direção do mar Mediterrâneo, porque era de lá que iria vir a chuva. E ali o moço sobe, né, um pouco mais na parte elevada do monte, sai do platô, vai de uma parte mais alta e observa, né? Por quê? Porque o mar está na parte de trás do monte, vamos dizer assim, que está do lado leste. Por isso era necessário subir um pouco o monte e olhar e avistar se havia alguma nuvem. E a Bíblia diz que o moço subiu lá. Uma vez olhou e não viu nuvem nenhuma. E voltou para o profeta e disse: não há nuvem. O profeta disse: vai lá de novo. Elias dobrou seu joelho e começou a orar pedindo para Deus, para o Senhor cumprir a sua palavra. O moço subiu de novo pela segunda vez, olhou, não havia chuva nenhuma, não havia nuvem nenhuma de chuva. Ele retornou e disse: não há. E por 6 vezes o moço subiu, olhou e não tinha absolutamente nada. Elias continuou orando, confiando na palavra que Deus havia dito a ele. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, a sua palavra há de se cumprir. Tenha certeza, confie no Senhor, que Ele vai abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida. A Bíblia diz então que pela 7ª vez, Elias vai até o seu moço e diz: vai lá, sobe mais uma vez e vê se há alguma nuvem. O céu estava azul, estava limpo, mas o moço viu que uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem bem minúscula, bem pequena no céu, havia se apontado. Elias, quando ouviu isso, disse: agora se prepare, porque Deus vai mandar chuva. Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Não é necessário coisas extraordinárias acontecerem para Deus operar o milagre. Deus precisa, às vezes, de algumas coisas pequenas, atitudes pequenas, para fazer grandes milagres. Deus, Ele irá derramar a sua chuva de bênção sobre as nossas vidas, se nós confiarmos, acreditarmos e obedecermos a sua palavra. Elias foi um homem em que percorreu várias cidades. Deus dizia: vai aqui, ele ia, faz isso, ele fazia. Ele era obediente, e a obediência é o caminho para ser abençoado. Quer ver as bênçãos de Deus te alcançar, as bênçãos de Deus chegar até a sua casa, até a sua família? Obedeça ao Senhor. Quando houve-se então um ruído, né, de chuva, Israel recebeu as bênçãos do Senhor. Quando Israel reconheceu que o Senhor era Deus, eles passaram a ser grandemente abençoadas. E hoje, a bênção de Deus para a sua casa, ela virá a partir do momento que você decidir e dizer assim, como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tomar essa decisão, se você fizer isso, com certeza, Deus vai suprir todas as vossas necessidades em glória. Que você fique com essa palavra, que a fé que havia no coração de Elias possa estar também no seu coração. Porque lá no livro de Tiago, capítulo 5, vai falar acerca da humanidade de Elias, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas falhas, aos mesmos pecados. Tanto é que depois ele foge, depois ele fica com medo, né? Porque ele era um ser humano. Mas Elias viveu o milagre de Deus, porque ele passou a confiar integralmente ao Senhor nosso Deus. Que você possa ser esse instrumento, que você possa ser essa pessoa que confia integralmente ao Senhor Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que você possa ficar com esta palavra, com esta aula, e até a nossa próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Amém.